Boa noite. Então, nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre banco de dados. Por que nós vamos falar sobre banco de dados? A nossa disciplina é Sistema de Informação. Sistema de Informação trata de toda a informação que circula dentro de uma empresa. Mas aqui nós vamos falar mais especificamente dessa circulação através de meios tecnológicos. Então, como que a tecnologia, como que a informática, como o setor de TI trata essa circulação da informação dentro de uma empresa, né? E como que essa informação pode ajudar o gestor, vocês, né, que serão gestores, como vocês podem ajudar a tomada de decisão dentro das empresas. E dentro de todo esse contexto de sistema de informação e de tráfego de informação e continuando o conteúdo que a gente viu na semana passada, lembra que nós vimos que eu tinha um dado, esse dado gerou uma informação. Então, e onde que ficam armazenadas essas informações dentro de uma empresa? É isso que nós vamos tratar aqui hoje. Essas informações que são coletadas, que são essenciais para o gerenciamento de uma empresa, onde que essas informações ficam armazenadas dentro de uma empresa. E como que vocês, gestores, devem administrar essas informações. Quem dentro de uma empresa tem que ter acesso à informação, quem não tem que ter, que tipo de informação cada usuário ou cada funcionário da empresa tem que ter. E tudo isso diz respeito ao banco de dados da empresa. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje, o tema da aula de hoje é banco de dados. E é um tema muito importante. Vocês têm que... Não tem como ser um gestor, uma administração de uma empresa, se não souber o que é um banco de dados, né? E como tratar esse banco de dados, tá? É lógico que vocês, como administradores, não serão os engenheiros que vão construir toda a estrutura de banco de dados, mas vocês têm que estar atentos na hora da construção desse banco de dados. Assim, quando o programador ou engenheiro de software for fazer a construção desse banco de dados, vocês têm que saber falar para ele exatamente o que vocês querem, né? Eu quero um banco de dados que faça isso, que entregue essas informações, que guarde essas outras, quais usuários que podem ter acesso a quais informações. Então, vocês não vão construir um banco de dados, mas vocês têm que saber como que funciona o banco de dados, até para adquirir até para conseguir passar informações para o seu engenheiro de software construir o banco de dados da sua empresa, tá? Então, vamos lá. A nossa aula de hoje, então, é sobre banco de dados. Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela e eu vou explicar para vocês o tema de hoje, banco de dados. Para começar, a gente tem que entender o que é um banco de dados. A própria expressão banco de dados, ela é bem intuitiva, né? Então, banco de dados é algo que significa onde eu vou guardar, onde eu vou armazenar dados. E esses dados, geralmente, é de um mesmo assunto. Então, se eu tenho um banco de dados de um supermercado, então são as informações referentes àquele supermercado. Se eu tenho um banco de dados de uma farmácia, são as informações referentes àqueles produtos, os funcionários, os clientes daquela farmácia. Então, banco de dados é a reunião de dados, né? De dados de um mesmo assunto, de um mesmo estabelecimento comercial. Então, são dados comuns, né? Que ficam reunidos para posterior manipulação. Eu posso incluir, o banco de dados eu tenho que incluir, alterar, excluir essas informações. Porque vocês, administradores, vão ter que estudar sobre banco de dados. É lógico que vocês não vão criar o sistema gerenciador de banco de dados, não vão criar o sistema, mas
na hora de comprar um sistema, na hora de adquirir esse sistema, vocês têm que conhecer o que é o banco de dados, conhecer quais são as estruturas mínimas requeridas, o que combina mais com o estabelecimento comercial que vocês estão administrando. Então, você tem que conhecer o que é o banco de dados para na hora de comprar um ou na hora de fazer aquisição de um, na hora de planejar um, você como administrador tem que saber o que está comprando, tem que saber o que exigir do engenheiro de software que está fazendo o banco de dados para vocês. E eu coloquei aqui mais uma outra definição. Eu coloquei um conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a reorganização dos mesmos e produção de informações. Sabe quando a gente usa no Excel uma tabela? A gente construi uma tabela. Uma tabela é um banco de dados. E aquela tabela lá, ela está construída de forma, numa estrutura regular, como que está escrito aqui na definição. Permite a reorganização daqueles dados. Aquela tabela tem que ser feita de forma organizada para não misturar os dados. Tem que ser organizada de uma forma que o leitor da planilha ou da tabela possa abrir a planilha e saber o que está sendo exposto ali através daquela planilha. E através da planilha, ele tira as informações necessárias para a administração do estabelecimento comercial. Então, resumindo, banco de dados onde são reunidos, são armazenados os dados referentes àquele estabelecimento comercial. Eles têm que estarem organizados de uma maneira fácil, que o usuário não tenha dificuldade de acessar esse banco de dados e não tenha dificuldade de acessar os registros e as informações que estão presentes nesse banco de dados. Como tudo que a gente estuda, a gente tem que saber um pouquinho do histórico do conteúdo que a gente está estudando. Então, vocês não se lembram, mas antigamente existia o banco de dados, que esse banco de dados era feito todo de forma manual. Então, tinha uns armários de ferro, umas gavetas grandes, que ali dentro ficavam as fichas de cada cliente, por exemplo, e ali dentro era armazenada todas as informações. Então, antes dos computadores, essas informações eram armazenadas em papel, né, através de pastas de papelão que ficavam ali agrupadas em ordem alfabética. Então, tinha aquele processo de ser tudo escrito à mão, tinha um processo, quando eu falo de indexação, tinha o processo de colocar tudo em ordem alfabética. Na hora de procurar, tinha que estar abrindo a gaveta com a letra, né, de acordo com a ordem alfabética daquele cliente, por exemplo. Então, era muito mais difícil, aliás, nem se compara, né, com a tecnologia de hoje. Então, antigamente era bem precário o sistema de banco de dados que os estabelecimentos comerciais usavam. E eu coloquei aqui também um exemplo, um ficheiro no consultório médico. O ficheiro, aquela caixinha que ficava em cima do balcão, ali colocava a fichinha de cada paciente e dentro de cada fichinha o seu histórico, né? As consultas, os remédios, tratamentos e assim por diante. Então, esse era o banco de dados de antigamente. Quando começaram a surgir os primeiros bancos de dados, eles eram muito caros, né? Então, as empresas, para ter um banco de dados, para ter o sistema seu de banco de dados informatizado, era só para empresas grandes. As pequenas empresas não tinham, porque custava muito caro e não era para qualquer empresa. E o armazenamento dos dados era caro também. Tinha que ter um bom processador, tinha que ter uma boa máquina para conseguir armazenar esses dados. Mas hoje em dia, com a evolução da tecnologia, um simples
computador, né, o notebook, consegue guardar, armazenar esses dados. E existem também a tecnologia de armazenamento em nuvem hoje, que a gente não precisa, o estabelecimento comercial não precisa nem de ter armazenamento físico no seu estabelecimento. Pode estar tudo armazenado em nuvem. E eu vou colocar aqui agora, ó, quais são os componentes de um banco de dados. Como o próprio nome está dizendo, eu tenho dados, que são as informações que vão ser inseridas dentro dos arquivos, né? Eu tenho a parte de hardware, que eu tenho que ter o computador para fazer tudo isso. Eu tenho que ter um software. O software é uma parte essencial, porque sem um software não adianta nada. É o software que vai fazer esse armazenamento, que vai organizar, que vai dar a possibilidade de incluir, de excluir e de alterar essas informações. E eu também tenho uma parte não menos importante, que são os usuários, porque são esses usuários que vão utilizar o seu banco de dados. Então, é necessário também ter um bom treinamento de usuários para que o banco de dados, a utilização do banco de dados seja efetiva. Eu coloquei aqui, ó, a relação entre esses componentes. Então, eu tenho, isso aqui é um exemplo, por exemplo, é um exemplo de um banco de dados de um consultório médico. Então, quem vai usar esse banco de dados? A funcionária que preenche a ficha. Depois de preenchida a ficha, essa ficha ela tem que ser armazenada. Antigamente era nessas pastas que vocês estão vendo aí, hoje em dia já tem um banco de dados. E esse banco de dados hoje em dia é acessado por um sistema que tem computadores em rede. E nesse sistema, nesse banco de dados, vão ficar as informações em forma de tabelas, como vocês estão vendo aqui, ó, essa tabela. E essas informações que estão aqui são referentes aos pacientes. Então, vocês podem perceber que um banco de dados ou um sistema gerenciador de banco de dados, ele envolve muitos componentes, né? E vários tipos de usuários, vários tipos de pessoas que fazem parte desse sistema. Então, eu tenho o funcionário, aquele que vai acessar o sistema, eu tenho o paciente, ou eu tenho, por exemplo, nós, quando a gente vai num banco sacar dinheiro, nós estamos usando o sistema de banco de dados do banco. Então, nós também somos usuários. E além disso, tem os funcionários que fazem a manutenção desse banco de dados, tem os funcionários que criaram o banco de dados, tem os funcionários que fazem os testes desse banco de dados. Então, existem várias pessoas e vários departamentos de pessoas envolvidas nesse sistema de banco de dados. Aqui eu coloquei uma imagem de um esquema, né? Eu tenho aqui os usuários finais. Esses usuários finais e os programadores vão acessar os programas e esses aplicativos para fazer consulta, para fazer alteração e tudo mais. Aí depois eu tenho aqui dentro do sistema gerenciador de banco de dados um processador que vai permitir essa consulta. E aqui embaixo eu tenho o banco de dados que onde vão ficar armazenadas as informações. Nós vamos falar agora sobre SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O Sistema Gerenciador de Banco de Dados é o software que faz tudo isso funcionar, que é através do Sistema Gerenciador de Banco de Dados que eu ligo as tabelas, que eu permito o acesso, que eu permito a manipulação dos dados. Então, é um software, né? É um software que faz esse gerenciamento das informações. É um software que permite a gente armazenar os dados e depois de armazenado, permite a consulta e a alteração desses dados.
Existem alguns exemplos bem conhecidos que eu coloquei aqui, ó. Oracle, eu tenho SQL Server, eu tenho Firebird, MySQL. Então, esses são os sistemas gerenciador de banco de dados, os mais conhecidos. Mas todos eles fazem o mesmo papel. Toda vez que a gente vai falar de banco de dados, tem alguns conceitos que vocês têm que saber. Existe uma grande diferença entre dados e informação. O que são dados e o que são informações. Por exemplo, se a gente um dia for fazer uma pesquisa de campo, então eu vou pesquisar no comércio aqui de São José a preferência da população quanto aos restaurantes que tem aqui. Então, eu vou preparar um questionário, vou pegar minha prancheta e vou sair para a rua e vou entrevistando as pessoas. Então, no final da tarde, que eu entrevistei várias pessoas, eu vou chegar em casa, eu vou ter vou estar na minha mão com várias folhas preenchidas com aqueles dados. Isso que eu tenho nesse momento são dados, porque eles estão desorganizados, esses dados estão desorganizados. É a partir do momento que eu pego esses dados, coloco numa tabela, organizo tudo, aí eu consigo gerar uma informação. Então, essa é a diferença de dados. Na verdade, uma informação é um conjunto de dados organizados. Então, dados são coletados de forma aleatória, que depois de tabelados e organizados, eu transformo em uma informação. E essas informações, elas vão estar organizadas em tabela, registro e campo. Eu vou explicar a diferença entre esses três daqui a pouco. E quando eu junto tudo isso, aí eu tenho um banco de dados. Aqui eu coloquei um slide para a gente falar sobre abstração de dados. O que significa isso? Porque um banco de dados ele é visto de diversas formas diferentes, dependendo de quem está utilizando esse banco de dados. Então, por exemplo, vamos supor nós que vamos no supermercado, nós que vamos no banco sacar o dinheiro. Quando nós vamos sacar o dinheiro, nós vamos entrar na agência, vamos lá no caixa eletrônico e vamos sacar nosso dinheiro. Essa é uma visão de usuário. Eu só tenho informações ali, a minha conta, eu digito os meus dados, as minhas senhas e sai meu dinheiro. Então, essa é a minha visão de usuário. Agora, pegando a visão, por exemplo, dos funcionários do banco, é uma visão de usuário, mas é uma visão mais aprofundada. Então, um funcionário do banco, por exemplo, ele tem acesso aos dados de todos os clientes, ele tem informações que eu não tenho. E então é um usuário do banco de dados, mas é um usuário que tem acesso a dados mais profundos, a camadas mais profundas do meu sistema de dados. E eu também tenho um nível de armazenamento, que daí é o nível físico para o programador, o engenheiro que construiu o banco de dados. Aí ele tem conhecimento de toda a estrutura do banco de dados, as tabelas que foram criadas, os registros, quais são os relacionamentos entre as tabelas. Então, ele tem uma visão física do banco de dados. Diferente da do usuário, que só utiliza o banco de dados e não se preocupa como esses dados estão sendo armazenados fisicamente. Então, por isso que eu tenho um nível conceitual, que é dos usuários, aquele que só utiliza, e eu tenho um nível físico, que é aquela pessoa que sabe exatamente onde está cada dado, como esse dado é armazenado, em qual tabela, como que ele está se relacionando com outra tabela, e assim por diante. Aqui eu só pus uma definição do que eu já tinha falado antes, ó.
eu estou falando aqui do nível físico, do nível conceitual, mas é aquilo que eu já tinha falado antes, o nível físico. Nível de abstração mais baixo, que representa como os dados estão realmente armazenados em estruturas complexas. Então, é aquele que construiu, o engenheiro, o programador que fez o banco de dados. E o nível conceitual descreve quais dados estão armazenados em seus relacionamentos, representado em uma estrutura relativamente simples. Então, nós estamos falando, por exemplo, do usuário, do funcionário do banco. Ele sabe onde está cada coisa, ele relaciona um cliente com as suas contas, que um cliente pode ter mais de uma conta, ele relaciona o saldo do cliente com o empréstimo que ele pode fazer, mas é a nível conceitual. E aqui, como eu já tinha falado para vocês, visão de usuários é a nossa visão, por exemplo, quando a gente vai no banco sacar dinheiro. A gente só vai ver o que é permitido para a gente ver. Eu não consigo ver informações de um outro cliente. Então, descreve partes do banco de dados de acordo com as necessidades de cada usuário, individualmente. E eu não sei exatamente, eu não sei nada do que está acontecendo. Eu simplesmente vou no banco, insiro as informações e saco o meu dinheiro. Mas como isso foi feito internamente, nós não sabemos de nada. Existem alguns modelos de banco de dados. O mais usado que nós vamos falar aqui é o modelo relacional. E esse modelo relacional, ele é baseado em dois conceitos. A gente tem que falar sobre o que é entidade e o que é uma relação. Então, por exemplo, vamos supor um supermercado. Um banco de dados de um supermercado, ele tem uma tabela de clientes. Ele tem uma tabela de produtos. Ele tem uma tabela de funcionários. Ele tem uma tabela de fornecedores. Então, todas essas tabelas nós chamamos de entidade. Então, uma entidade é cada uma dessas tabelas. Então, eu tenho a entidade cliente, a entidade fornecedor, a entidade produtos e assim por diante. E nesse modelo relacional também se preocupa qual que é a relação das entidades entre si. Então, por exemplo, a tabela de clientes, ela pode estar relacionada com vários produtos. Então, um cliente pode fazer várias compras. Do mesmo jeito que um produto pode ser comprado de vários fornecedores. Então, essa relação entre as entidades é bastante importante nesse modelo relacional de banco de dados. Como eu tinha falado anteriormente, uma entidade é uma estrutura, também conhecida como tabela, organizada para armazenar dados que têm alguma relação. Como eu falei antes, eu vou agrupar os dados dos clientes em uma tabela chamada clientes. Eu vou agrupar os dados dos produtos em uma tabela chamada produtos. Eu vou agrupar os dados dos fornecedores em uma tabela chamada fornecedores. Então, cada entidade é também chamada de tabela. Então, cada tabela agrupa valores, dados incomuns. Então, tabela de produtos, tabela de clientes, tabela de fornecedores e assim por diante. E esse aqui também é uma explicação sobre o que é o relacionamento dentro de um banco de dados. Aí eu coloquei aqui, determina o modo como cada registro de cada tabela se associa a registro de outras tabelas. Vamos supor, por exemplo, um banco de dados de uma escola. A escola vai ter uma tabela que chama alunos. E ela vai ter uma tabela que chama turmas. Aí eu tenho que saber que cada aluno está relacionado com apenas uma turma. Um aluno só tem uma turma.
Agora, dentro da tabela de turma, cada turma está relacionado com vários alunos. A mesma coisa do professor. O professor está relacionado com várias turmas. E cada turma está relacionada com vários professores. Então, isso são relacionamento entre tabelas. Então, a gente tem relacionamento de 1 para 1. Eu tenho relacionamento de 1 para N. Eu tenho um aluno relacionado com uma turma relacionada com vários alunos. Então, 1 para N. Eu tenho vários professores de várias turmas. Então, é de N para N. Então, isso aqui é o relacionamento entre tabelas. Aí eu coloquei ali, permite relacionar dados de formas a gerar informações utilizando dados de entidades de tabelas diferentes. Então, eu utilizo para relacionar as tabelas. Então, dentro de um supermercado, por exemplo, se eu vou ao supermercado, eu fiz uma compra e eu sou um cliente que eu compro a prazo, então eu chego no supermercado, o meu banco de dados vai ter que puxar o meu cadastro, nesse meu cadastro ele vai inserir uma compra. Dentro dessa tabela de compra vai ter inseridos quais são os produtos. E assim por diante. Então, a gente tem as entidades ou as tabelas, como eu falei para vocês, mas essas tabelas elas estão o tempo inteiro se relacionando entre si. Então, isso que é um modelo relacional. É dividido em tabelas, né, por assuntos, por entidades diferentes. Cada entidade é do seu departamento. Só que essas entidades, tabelas, estão sempre se relacionando. Voltando aqui a falar sobre as tabelas, que são as entidades, vocês podem imaginar uma tabela como se fosse uma planilha do Excel. Então, essa tabela, como a planilha do Excel, ela tem sempre que ter linhas e colunas, né? E o banco de dados é composto por várias tabelas, como eu já falei para vocês. E cada tabela, ela tem linhas e colunas. Então, imaginem, eu tenho um banco de dados de uma escola, dentro dessa escola eu tenho uma tabela de alunos. Aí a tabela de alunos é onde se armazena os dados de todos os alunos. Então, assim como a gente faz na planilha do Excel, cada linha daquela tabela de alunos vai estar relacionada com um aluno. Então, vai colocar lá o RA dele, né, o registro do aluno, o nome, o CPF, endereço e assim por diante. Passa para o próximo aluno. Então, a tabela ou a entidade é uma estrutura de linhas e colunas semelhante a uma planilha eletrônica. E um banco de dados é composto de várias tabelas. Cada tabela representa uma entidade em particular. Eu coloquei aqui um exemplo de uma tabela. A minha tabela ou entidade aqui é a tabela de clientes. Aí aqui colocou o ID, né, que é a identificação de cada cliente. Cada cliente vai ter que ter um código. Inclusive, esse código a gente chama de chave primária. Então, o que é uma chave primária? É um campo, é um código que identifica apenas um cliente. Então, cada cliente vai ter que ter o seu código diferente dos outros. Uma chave primária de um cliente, por exemplo, pode ser o CPF, porque cada cliente tem seu CPF diferente. Então, o CPF poderia ser uma chave primária de uma tabela de clientes. Então, mas o importante é que eu coloquei aqui a identificação, aí eu coloquei o nome do cliente, o telefone e a cidade. Isso aqui é uma tabela de clientes, tá? Então, está composta por linhas e colunas. Isso é uma tabela. Aí, dentro de um banco de dados, eu vou ter várias tabelas dessa, cada um do seu departamento. Agora nós vamos falar sobre registro, que também é chamado de tupla.
o registro é cada linha da tabela. Então, aquela tabela que eu mostrei anteriormente, cada linha é um cliente. Então, cada linha é um registro. Cada registro é representado por um cliente. Tá? Então, é isso. Ó. Registro dentro de uma tabela é cada linha da tabela, que identifica, por exemplo, nesse que eu mostrei para vocês, um cliente. Se eu fosse uma tabela de alunos, por exemplo, cada registro seria um aluno. Se eu tivesse, por exemplo, uma tabela, uma entidade de produtos, cada registro seria um produto e assim por diante. Aqui é só um exemplo do que é um registro. Então, eu coloquei aqui, ó, a identificação 1, o cliente é a loja São Francisco, o telefone e a cidade. Então, essa primeira linha aqui identifica um registro, identifica um cliente. Então, só para fixar, cada linha da tabela representa um registro. Agora são os campos. Os campos é cada célula de cada linha. Então, por exemplo, eu tenho o cadastro de alunos. Dentro da tabela aluno, eu tenho vários registros. Cada registro é de um aluno. O que eu vou armazenar desse aluno? Eu vou colocar o seu registro, eu vou colocar o nome, o CPF, o endereço, o telefone. Então, cada dado desse registro, cada dado de cada registro é um campo. Então, um campo representa apenas uma célula da linha ou uma célula de cada registro. Aqui é um exemplo do que é um campo. Eu tenho aqui um registro, seria a loja de São Francisco, com telefone tal, a cidade tal. Dentro desse registro, eu tenho vários campos. O campo ID, o campo nome, o campo telefone e o campo cidade. Então, como eu já falei, ó, campo é cada dado, cada célula que existe dentro de um registro. Então, ó, eu tenho uma tabela. Toda tabela é formada por registros. E dentro desse registro cada registro é formado por campos. Exemplo, vamos supor, eu tenho o banco de dados de uma escola. Dentro do banco de dados de uma escola, eu tenho várias tabelas ou várias entidades. Uma dessas entidades pode ser a entidade ou a tabela de professores. Então, eu tenho o banco de dados. Dentro do banco de dados, eu tenho a tabela professores. Dentro da tabela de professores, eu tenho o registro. Então, o registro é a identificação de cada professor, que vai ter lá o seu nome, endereço, telefone e assim por diante. E dentro dos registros, eu tenho cada campo. Então, nome, endereço, telefone, cada um desses é um campo do registro. Uma das fases mais importantes, se não for a mais importante, é o planejamento do banco de dados. Então, antes de construir, antes de dar início à implementação do banco de dados, tem que ter um estudo bastante profundo para saber das reais necessidades da empresa em relação ao banco de dados. Aí eu coloquei aqui alguns itens que são essenciais. Então, eu tenho que primeiro definir o objetivo do seu banco de dados. Então, para que eu quero o meu banco de dados? Eu quero só para fazer o controle de estoque? Eu quero para fazer o controle de funcionários, para agendar pagamento e assim por diante? Tipo um RH? Eu quero, o meu banco de dados vai controlar os funcionários, as vendas, tudo que entrou, tudo que saiu. Então, quais são os objetivos do meu banco de dados?
Para isso, na hora desse planejamento, eu já preciso determinar quais são as tabelas necessárias que vão ter no meu banco de dados. O que eu vou tratar? Eu preciso de cuidar dos clientes, eu preciso cuidar dos produtos, eu preciso cuidar dos fornecedores. Eu tenho que determinar essas tabelas, antes de começar a implementar o sistema. E determinar essas tabelas significa definir os campos. Por exemplo, na minha tabela de clientes, o que eu preciso saber do cliente? Eu preciso saber o nome, o CPF, o endereço. Eu preciso saber o quê? Eu preciso pegar o e-mail do meu cliente. Eu preciso ter uma foto do meu cliente. Então, eu preciso planejar tudo sobre o banco de dados antes deles ser implementados. E eu preciso aqui identificar valores de campo únicos. É o que eu tinha falado para vocês, eu preciso implementar a minha chave primária. Então, cada tabela vai ter que ter a sua chave. Porque eu tenho que ter, por exemplo, na tabela de clientes, eu tenho que ter um código para cada cliente. Eu tenho que ter um código que identifica apenas um cliente. Numa tabela de produtos, eu tenho que ter o código do produto. Eu tenho que ter um código que identifica somente um produto. Isso é a chave primária, que deve ser definida antes da implementação do banco de dados. Eu preciso determinar também os relacionamentos entre essas tabelas. Um cliente pode fazer várias compras, né? E dentro dessa compra pode ter vários produtos e assim por diante. E eu tenho que fazer esse planejamento, começar a implementação e ir testando o banco de dados, a sua funcionalidade, né? Eu vou inserindo dados de exemplo e vou testando. Então foi isso, gente. Ó, a nossa aula de hoje é sobre banco de dados. Eu vou colocar no Google Class também os slides da aula, a gravação, né, da explicação dos slides. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, estou disponível tanto no Classroom como via WhatsApp. Agradeço a atenção de vocês e eu espero vocês aqui na próxima terça-feira. Boa noite, gente. Até mais.